Olá, muito boa tarde. Fátima acolhe em cada verão a peregrinação dos migrantes nos dias 12 e 13 de agosto. É nesse contexto que a Igreja Católica promove nestes dias a Semana Nacional das Migrações, cujas iniciativas serão apresentadas nos próximos minutos por Frei Francisco Salles, diretor da Obra Católica Portuguesa das Migrações, dinamiza nas várias paróquias esta semana. Frei Salles, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Fátima, de facto, diz muito aos imigrantes portugueses e a peregrinação de cada ano vai o comprovando. Sim, de facto, Fátima, podemos dizer, é o grande símbolo nacional da Igreja Católica, e todos os imigrantes que deixaram Portugal e se instalaram nas 5 partidas do mundo, em todas as comunidades, levaram a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Por isso, nós não podemos compreender o fenómeno da imigração portuguesa ao longo dos anos sem o fenómeno de Fátima em conjunto. E por isso, sempre que os imigrantes vêm a Portugal, procuram, se não é no contexto da peregrinação promovida para os imigrantes, mas procuram sempre ir a Fátima com os seus familiares, portanto, em peregrinação ao encontro com a Mãe do Céu, digamos assim, como sinal de agradecimento desta sua vida como imigrantes. De facto, eu penso que não há, a nível cristão, católico, que simbolize melhor o fenómeno migratório e que identifique melhor os imigrantes do que o fenómeno de Fátima. O fator crise, o facto de estarmos em crise, de dificuldades económicas e sociais, tem reflexos nesta peregrinação? Bom, eu penso que tem reflexos porque nós vemos, e este é um fenómeno que está a acontecer este ano particularmente, e já o ano passado, com as pessoas que estão a procurar muito mais os santuários, as peregrinações, ou seja, a procura do religioso. Nós vemos um maior número de pessoas, digamos, possivelmente procurando em Deus aquilo que não encontram, digamos, a nível humano. De facto, nós vemos, através da história, que as situações de dificuldade, de crise, de sofrimento, são sempre as situações onde os homens e as mulheres se voltam mais para Deus. Portanto, existe este fenómeno que é muito interessante nós vermos, porque o que nós podemos perceber é que as pessoas põem a sua confiança, digamos, nos meios humanos, mas chega uma altura quando os meios humanos falham, as pessoas voltam-se para Deus à procura de soluções para os seus problemas. E que análise faz do aumento também daqueles que saem de Portugal por causa das dificuldades económico-financeiras? Bom, as pessoas devem e têm esta obrigação de procurar encontrar os meios e os locais para resolverem as suas situações de dificuldades na vida. E Portugal, neste momento, está a atravessar uma situação muito complicada e o facto de ter havido e continuar a haver um grande aumento de desemprego, tantas empresas a fechar, tantas pessoas, portanto, a ficarem sem os meios necessários para resolverem os seus problemas financeiros e, portanto, até da própria sobrevivência humana, claro que leva as pessoas a abandonarem o país e ir à procura de melhores meios de vida. E depois temos um fenómeno que eu penso que é um fenómeno que tem sido muito pouco analisado, que a maioria das pessoas que imigram são pessoas que têm, digamos, compromissos financeiros com bancos, porque compraram casas, apartamentos, digamos, e que algumas estão já a pagar há 20 e há mais anos e que se veem em risco de perder o fruto do trabalho praticamente de uma vida e por isso se veem obrigadas a partir para poder honrar os seus compromissos. Penso que este é um dos fenómenos que tem sido muito pouco analisado e que é devido precisamente a este facto que as receitas dos imigrantes têm aumentado bastante nos últimos tempos. Ao longo de 50 anos, a Obra Católica Portuguesa de Migrações apoia estes portugueses que partem para outras paragens. Esses pedidos de apoio têm aumentado também agora nos últimos tempos por causa do aumento da imigração? Sim, os pedidos de apoio têm aumentado e muito mais gente está a recorrer às missões. É claro que as missões não têm os meios materiais que seriam necessários para poder socorrer as pessoas, porque muitas pessoas o que procuram, portanto, é apoio material, porque apesar de saírem do país, irem para outros países, nem sempre é fácil integrar-se, encontrar trabalho, encontrar casa, digamos. Mas nós vemos... Há um apoio social que é pedido nas missões portuguesas, não só o da assistência religiosa. Sim, há um apoio social e normalmente porque a assistência religiosa é quase sempre feita ao fim de semana nas comunidades, porque
é quando os imigrantes estão disponíveis, porque durante a semana estão a trabalhar. Durante a semana aparece muita gente, digamos assim, a pedir assistência, digamos, social, não só a nível material, mas mesmo a nível para resolver problemas burocráticos, digamos, em relação às entidades do país e mesmo em relação às entidades oficiais portuguesas. Uhum. E nesse âmbito foi uma ideia que surgiu na Comissão Episcopal da Mobilidade Humana, de fazer com que as missões católicas pudessem desempenhar alguns serviços consulares, burocráticos, para facilitar, enfim, a resolver problemas de muitos portugueses que estão espalhados por esse mundo além. É viável essa proposta que foi deixada? Esta ideia surgiu e, de facto, portanto, ainda não houve nenhuma ressonância, mas eu penso que é uma ideia muito viável, porque com digamos assim, o redimensionamento da rede consular que o Estado tem estado a fazer, muitas comunidades ficaram, digamos, a grandes distâncias dos consulados e das embaixadas. E eu acho que chegou a altura, e se calhar mais do que nunca, do Estado procurar uma descentralização e aproveitar as redes que estão no terreno. E as redes das missões católicas são redes que percorrem muitos países e que têm, digamos, os seus serviços abertos, que podem, digamos, colaborar, ajudar em algumas situações, porque para não obrigar as pessoas a deslocarem-se, às vezes, centenas de quilómetros para resolver pequenas coisas que se podem resolver localmente. Portanto, eu penso que se pode fazer parcerias, digamos assim, entre o Estado e as missões católicas, no sentido de ajudar, digamos assim, a que estas pequenas coisas que se podem resolver não estejam a dificultar ainda mais a vida das pessoas que estão a trabalhar lá fora. Que género de assuntos é que poderiam ser resolvidos nas missões católicas? Portanto, por exemplo, o preenchimento de formulários, porque hoje usa-se muito a internet, portanto, os formulários online, mas há muitas pessoas que não têm esse acesso e que é preciso formulários em nível de papel, portanto, e mesmo a nível de registros, etc., que podiam ser, as missões podiam ser o canal, digamos, para fazer chegar isto depois aos consulados. E existirão recursos humanos, nomeadamente, para que esses serviços possam ser feitos nas missões católicas? Eu penso que sim, porque as missões católicas têm os seus agentes pastorais que trabalham a tempo inteiro, portanto, e em colaboração com o Estado podia dar-lhes algum tempo de formação, digamos, e depois, a nível dos consulados, haver um elo de ligação com o pessoal consular, com o pessoal que temos nas missões. Acho que seria algo muito viável. Uhum. Entretanto, e para além dessas, enfim, funções burocráticas que podem também ser desempenhadas nas missões católicas, há a parte pastoral que essa continua a desenvolver-se. Aí os recursos, acredito que nunca sejam suficientes. Os líderes das comunidades, os sacerdotes, há muitas comunidades espalhadas na Europa, nomeadamente, que não têm um sacerdote português. Sim, há muitas comunidades na Europa e não só na Europa. De facto, sempre a grande dificuldade que nós temos é a questão dos sacerdotes. Portanto, a carência vocacional que existe no país, que não é suficiente, digamos, para as necessidades das dioceses no território nacional, mas que nós temos tentado colmatar com o apoio de sacerdotes vindo de outros países, particularmente do Brasil, que é a maioria dos que nós temos de fora, mas também de outros países, como a Itália e da África. Portanto, às vezes as comunidades não se sentem, digamos assim, gostariam mais de ter um sacerdote português que entendesse melhor a mentalidade e a cultura, mas não é fácil. A nossa preocupação é encontrar alguém que fale a língua, digamos, para poder chegar às pessoas através da língua. Continuamos com muitas lacunas, porque não tem sido fácil. Existem algumas lacunas que, na minha perspectiva, são gritantes, mas que eu não tenho tido a possibilidade de encontrar ninguém para preenchê-las. Eu penso que, se calhar, o futuro, e as comunidades terão que funcionar assim, possivelmente isto também passará por cá. Cada vez mais os leigos terão que formar-se e empenhar-se para serem eles os dirigentes das comunidades. Portanto, e o sacerdote desenvolver apenas a função do seu ofício sagrado, digamos, com os sacramentos, com a Eucaristia e a organização das comunidades, ficar a cargo dos leigos. Isso já acontece em alguns casos? Já acontece em alguns casos e vai ter que continuar a acontecer, porque é impossível encontrar sacerdotes para depois estarem à frente das missões todas.
Um trabalho que a Obra Católica Portuguesa de Migrações desenvolve há 50 anos e acontece esta Semana Nacional das Migrações no assinalar precisamente dos 50 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações. De que forma é que estão a ser celebrados este meio século de existência? Bom, a nossa preocupação não tem sido fazer coisas extraordinárias digamos, tem sido mais tentar fazer uma reflexão sobre estes 50 anos de história, digamos, de experiência de vida, refletir para podermos projetar o nosso trabalho em vista do futuro. Portanto, tivemos recentemente um encontro internacional onde procuramos trazer muitos dos missionários que estão espalhados pelo mundo o nosso objetivo tem sido este. Publicámos recentemente também um pequeno livro histórico, um apontamento histórico, intitulado A Igreja face ao Fenómeno Migratório, na celebração dos 50 anos da Obra Católica, que foi um trabalho da doutora Maria Beatriz Rocha Trindade e da doutora Eugénia Costa Quaresma, portanto, que não é, digamos assim, uma análise exaustiva da história, porque não pretendemos isso, porque sabemos que quando fazemos nas edições comemorativas se fazem grandes livros que depois vão para as estantes e ninguém os lê. Nós quisemos fazer uma coisa muito simples, digamos, com alguns apontamentos históricos que achamos que seriam importantes e que fosse algo, digamos, agradável para que as pessoas pegassem, lessem e conhecessem, digamos, esta história. Eu penso que o mais importante destas celebrações é levar também ao conhecimento dos cristãos e da sociedade a existência desta obra que trabalha há 50 anos em prol dos imigrantes. Sempre sustentada esta obra com um pensamento da Igreja acerca das migrações e que motiva e quase, enfim, desafia ao compromisso dos líderes da Igreja para se empenharem com os migrantes, com a população que está na mobilidade humana. Claro que, sendo uma obra católica, tem que seguir, digamos, o pensamento e a doutrina da Igreja, que se nós começarmos desde os primeiros séculos, a partir do século XIII, XIV, já começam a surgir orientações para a pastoral das migrações na Igreja, que depois tem o seu expoente máximo no Papa Leão XIII, por exemplo, nos finais do século XIX, e depois com o Papa Pio XII, que digamos, podemos dizer, é o pai, utilizando esta linguagem, o pai da pastoral das migrações modernas, desta altura. Portanto, nós temos que nos fundar sempre no pensamento da Igreja e neste tempo onde cada vez mais se vive a mobilidade humana, portanto, o mundo em mobilidade, cada vez mais existem, as pessoas saem das suas terras e imigram. É claro que isto é um fenómeno que não pode passar ao lado dos responsáveis da Igreja e tem que entrar, digamos, dentro dos projetos e dos planos pastorais como uma realidade pastoral que há que ter uma atenção muito específica. Percorrendo este livro, que de facto evoca a história dos 50 anos da Obra Católica Portuguesa das Migrações, Fátima vai aparecendo aqui como palavra recorrentemente utilizada e como o centro, de facto, de uma pastoral desenvolvida junto dos migrantes. Sim, porque desde o princípio que a obra tem procurado congregar, digamos assim, os momentos de encontro dos imigrantes em Fátima e por isso existe ao longo desses anos todos toda uma história que se centra precisamente no Santuário de Fátima com as peregrinações e os encontros e que são de uma riqueza única. Por exemplo, nós conseguimos recolher os cartazes todos destes anos, todos, até alguns ainda anteriores à fundação da obra, que não só são uma beleza em si, mas também nos ajudam a perceber a evolução, digamos, que a Pastoral das Migrações tem tido ao longo destes anos e até as preocupações, digamos, e a abrangência que a Igreja tem procurado dar a este fenómeno. Esta semana, Frei Francisco Sales, Semana Nacional das Migrações, de que forma é que atividades são propostas para as paróquias para assinalar? Bom, nós procuramos propor sempre uma celebração eucarística. É a única coisa que nós propomos às paróquias, sempre deixamos muita iniciativa, tentamos motivar as paróquias a terem iniciativas, porque todas as paróquias têm, digamos assim, e no verão têm grande número de imigrantes que vêm em visita de saudade à sua terra. E nós propomos sempre o último dia, porque a semana encerra, portanto, no domingo, dia 19, propomos como uma espécie de celebração a nível nacional em cada paróquia, propomos que uma das Eucaristias seja centrada, digamos, neste fenómeno migratório, onde se promova,
digamos, o acolhimento dos imigrantes que estão lá fora e que visitam a terra. Portanto, se faça uma celebração um pouco, dando-nos um lugar central e damos orientações litúrgicas com preces, orações, leituras mais apropriadas precisamente para este fenómeno. E são precisamente essas orientações que este pequeno desdobrável oferece às comunidades. Exato, nós fazemos muitos milhares de desdobráveis que são enviados às dioceses, aos secretariados diocesanos, depois fazerem chegar às paróquias, assim como um cartaz, portanto, todos os anos com o tema. Este ano, porque pusemos como tema das celebrações dos 50 anos, celebrar a memória para projetar o futuro, a Santa Sé, através da mensagem do Papa João Paulo, do Papa Bento XVI, aliás, para este ano, fala das migrações e a nova evangelização. Então, para esta semana e para a nossa peregrinação, quisemos integrar o lema do ano com as preocupações da Santa Sé. Então pusemos celebrar a memória para projetar a nova evangelização do futuro, que é, digamos, uma das grandes ideias do Papa João Paulo II e que este Papa tornou a pegar e precisamente ligando-o ao fenómeno das migrações. E de que forma, de facto, os migrantes podem ser parceiros deste projeto de nova evangelização? Eu penso que os imigrantes são parceiros, já o são, porque particularmente a nível dos imigrantes portugueses, nós vemos nos países onde eles estão aqueles que participam, que eles são verdadeiramente evangelizadores e sinais, porque nós vivemos, particularmente aqui na Europa, em países completamente descristianizados e sem prática cristã católica. Se nós formos a uma Alemanha, a uma França, a maioria das comunidades onde estão os portugueses, a maioria, digamos, são os portugueses e muitas paróquias e dioceses estão a viver, digamos, com a força da presença portuguesa e da juventude portuguesa. Por exemplo, na ilha de Jersey houve recentemente a celebração do Crisma, portanto, do Sacramento da Confirmação, e foram, digamos assim, entre os que foram confirmados, foram 60 autóctones da ilha, digamos, de língua inglesa, e foram cerca de 80 de língua portuguesa. Portanto, a maioria dos que foram confirmados em toda a ilha, portanto, são portugueses. Portanto, a própria Igreja na ilha funciona, digamos assim, com a força dos portugueses. Para além deste trabalho junto dos migrantes, tanto os emigrantes como os imigrantes, aqueles que vêm até nós, que outras frentes de ação e que outros projetos são desenvolvidos pela obra Católica Portuguesa de Migrações? Portanto, o nosso trabalho, a obra católica, fundamentalmente, os projetos é para os migrantes, quer para os imigrantes, quer para os imigrantes. Nós temos tido alguma preocupação também com a questão do tráfico de pessoas, portanto, continua a ser uma realidade gritante e em parceria com a AVIP, a Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico, estamos a promover um encontro de formação em setembro, portanto, que gostaríamos muito que, particularmente os parcos e os responsáveis das comunidades aqui, participassem, porque é uma realidade, de facto, gritante. E são muitos os jovens, particularmente os jovens que hoje são aliciados através da internet, através do Facebook, para, digamos, com promessas que depois se veem envolvidos em redes de tráfico, particularmente para a exploração sexual. E, portanto, eu penso que nós temos também que ter esta preocupação. Existem outras áreas que nós gostaríamos de enfrentar, digamos, porque acho que são importantes, como, por exemplo, a questão dos aeroportos, portanto, podermos estar presentes, particularmente aqui no aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Faro, o aeroporto no Porto, ter alguma presença para aqueles que chegam e que vêm de fora e que depois não lhes é permitida a entrada no país e que muitas vezes ficam ali retidos, ou mesmo aquelas pessoas que estão com ordem de expulsão, para podermos apoiar e acompanhar estas pessoas, porque eu acho que é importante, porque muitas vezes é claro que as pessoas que estão ali a fazer o seu trabalho, particularmente os serviços estrangeiros e fronteiras, portanto, o seu objetivo é cumprir a lei, e há um lado humano, digamos assim, um apoio social que é preciso a nível humano, que eu acho que é uma grande falha que nós temos, que encontramos noutros países e aqui não. Eu penso que é um dos projetos que nós, em princípio, gostaríamos de nos lançarmos nele. Não diretamente dependente da obra Católica Portuguesa de Migrações, mas sim da Comissão Episcopal, onde se integra este trabalho.
está o lançamento da Pastoral do Turismo em Portugal. Que contributo é que pode trazer esta institucionalização de uma estrutura para dinamizar a Pastoral do Turismo ao acolhimento de quem passa por cá a fazer férias, a fazer turismo? Bom, o turismo integra-se na Pastoral da Mobilidade Humana e é digamos assim, uma das dimensões pastorais que tem sido pedida pela Igreja já há muito tempo, e basta lembrar que já desde o princípio dos anos 70 que a Comissão Episcopal se chamava Comissão Episcopal da Mobilidade Humana e Turismo. Portanto, e só agora, em 2012, é que se conseguiu estruturar uma equipa para começar, digamos, a lançar este trabalho pastoral a nível da Igreja Nacional. Nós temos, digamos, um país que é privilegiado a nível de turismo, particularmente por causa do nosso mar, das nossas praias, mas não só, por causa dos monumentos, das nossas ilhas, e é uma obrigação também o acolhimento dos turistas, digamos, e a Igreja, porque é a Igreja que tem, digamos, a maior parte do património artístico e arquitetónico do país. Portanto, se recebemos esta herança daqueles que nos precederam, nós temos que pôr isso, digamos assim, ao serviço do turismo, não apenas, e este é o nosso objetivo, não apenas como algo para ir ver, mas também com uma função de evangelização, porque foi para isso que esse edifício e as obras de arte foram construídas e criadas. Por isso, nós, a nível da Igreja, temos, digamos, em Portugal, uma missão muito importante nesta área e, particularmente, a nível de acolhimento mesmo nas comunidades. Acolher é a palavra de ordem por parte da Igreja? Eu penso que o acolhimento é sempre a palavra de ordem. Já Jesus Cristo era o grande acolhedor e a nossa missão é acolher. E eu penso que nas áreas, por exemplo, como o Algarve e outras áreas balneares, nas paróquias, nas comunidades, é preciso promover este acolhimento, promovendo mesmo as Eucaristias e as celebrações em língua estrangeira, onde existem grandes grupos de turismo de outra língua, ou então, se não houver esta possibilidade, criar subsídios, digamos, litúrgicos em língua, como inglês, francês, etc., para que as pessoas depois possam acompanhar as celebrações com o subsídio na mão, na sua própria língua. Frei Francisco Salles, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos, de facto, apresentar as iniciativas que marcam a Semana Nacional das Migrações, que tem na peregrinação a Fátima, 13 de agosto, o seu momento principal. Desejo-vos bom fim de tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.